Começando assim a partir da Lava Jato. Lava Jato começou lá no início de 2014. Eu gostaria que o senhor nos contasse, não vi em termo nenhum até agora, a reação do presidente Lula e até do próprio governo em termos de Lava Jato. Depois, por último, aquele episódio da obstrução, que acabou o senhor sendo preso, etc. Então, passando assim, 2014, início da Lava Jato, até o final de 2015, 2016. Bom, doutor Januário, primeiro, quando houve, quando se iniciou a Lava Jato, se eu não estou enganado, foi acho que em 2014, foi quando o Paulo Roberto foi preso, eu acho. Início de 2014, acho que o primeiro trimestre, alguma coisa assim. Quando aconteceu aquilo, o governo achou que seria mais uma operação semelhante a outras operações que foram realizadas e que depois morreram em Brasília. Então o sentimento, na ocasião, era um sentimento de vai acontecer o que aconteceu com o Castelo de Areia, com Satyagraha, com a investigação da privatização, enfim, das teles. Só que a Operação Lava Jato é uma operação muito mais com um time qualificado, tratando de um assunto de alta explosividade, né? E o governo, no meu ponto de vista, quando aconteceu aquilo, ele subestimou ou achou que ia acontecer com a Lava Jato o mesmo que ocorreu com as demais operações. Então, no início, aquilo foi meio que absorvido como era a repetição de outros escândalos que aconteceram no Brasil. Só que o processo foi evoluindo. As coisas foram tomando uma outra dimensão. Uma dimensão muito mais grave, envolvendo cada vez mais pessoas. Por volta mais ou menos já no final de 2014, quando houve aquela prisão dos empresários, isso, se não me engano, acho que é novembro. Aí algumas pessoas no governo já começaram a acender o sinal amarelo. E o próprio Lula começou a entender que havia um risco grande em função dos desdobramentos dessas investigações. Aí começa efetivamente uma ação do governo para tentar fazer uma espécie de contenção de danos. Só que havia uma divergência entre Lula e Dilma no que se refere ao que vinha acontecendo. O Lula, já percebendo o alcance da investigação, ele começa a insistir com a presidente Dilma de criar um grupo específico dentro do Palácio do Planalto para acompanhar, para agir, agregar parlamentares, para fazer o contraponto nas casas, né, tanto no Senado como na Câmara. Quer dizer, ele começa a fazer um esforço e começa a conversar com muita gente. Só que a presidente Dilma tinha um outro pensamento. Ela entendia que isso não chegaria nela. Aconselhada por alguns dos seus auxiliares, né, o que ela tinha em mente era o seguinte: isso poderia atingir muita gente, mas isso não chegaria nela. E, consequentemente, ela sairia fortalecida desse processo todo.
Só que, com todo respeito, doutor Januário, isso era indissociável em função das campanhas eleitorais. E o que aconteceu? A Lava Jato agora chega claramente na campanha da própria Dilma e do Michel, em 2014, em 2010. Ou seja, o Lula puxava para um lado e a Dilma tinha uma outra leitura das coisas. Quando aí a Dilma resolve agir. Mas já era tarde. Não era um processo tão simples, mas, né? No meu caso específico, como líder do governo, né, por exemplo, uma das iniciativas foi a questão do STJ, do Marcelo Navarro, onde eu tive uma conversa com ela, né, e o Marcelo Navarro ia ser sabatinado e ela me pediu para que conversasse com o Marcelo Navarro. E eu assim o fiz. Ela nega, eu vejo, está mentindo, um líder do governo dela mentindo. Eu tenho agenda, tenho tudo, tenho os contatos. Isso aí foi tudo, nós disponibilizamos tudo para o Ministério Público, né, para a PGR. O próprio Lula, que com o passar do tempo, o que a gente sentia? Uma vez, por exemplo, ele me chamou, junto com o Lobão e com o Renan, para conversar em São Paulo, no Instituto Lula. Nós fomos, uma sexta-feira. E ele, como ele não conseguia, porque era uma coisa interessante, ele elegeu a Dilma, mas ele não conseguia fazer valer algumas coisas que ele entendia como importantes. Então ele começou a recorrer a nós, aos senadores ou aos deputados, né? E essa reunião, por exemplo, foi uma reunião no sentido de se montar um núcleo lá no Senado para fazer um enfrentamento com a Lava Jato. Naquela ocasião, dos três, o Renan e o Lobão já estavam pendurados. O único que não estava pendurado era eu. Ou seja, é uma conversa de falar de corda em casa de enforcado, né? Nós fomos lá, ouvimos o recado e voltamos. E no meio da viagem, o Renan falou, o próprio Lobão também reconhecendo, pô, o Lula está enfraquecido, ele está chamando a gente para fazer alguma coisa e o governo. Quando aí, nessas tentativas todas, veio a questão da obstrução. Eu fui chamado em São Paulo, no Instituto Lula, para conversar sobre o Zé Carlos Goulart. Porque havia, à época, a colaboração do Nestor, e ele estava vendo um risco muito grande de vir a público uma delação que comprometeria o Zé Carlos Goulart. Mais especificamente a questão das sondas, né? A operação com o Banco Chaim, para pagar restos de campanha do PT, enfim. E eu disse a ele, olha, com o Goulart eu não tenho tanta intimidade, eu conheço mais o filho, né? E o Maurício. Né? Conheço mais o Maurício, eu falo com ele. Eu vou conversar com ele. Quando aí veio essa questão da obstrução com relação ao Nestor, né? E aqueles 250 mil reais, que inclusive eu citei, dei as datas, como que foi, onde que foi, com quem que eu tive, eu fui explicando, e meu chefe de gabinete também. E partiu a ideia de tentar voltar ao Nestor Severo para que não fizesse a relação? Não, na verdade, o presidente Lula, ele disse, veja quais as alternativas que existem, né? Falei assim, não, eu estou sabendo que ele está com dificuldade de pagamento de advogado, uma série de coisas. Você estude uma saída, estude uma alternativa, porque era importante preservar o Zé Carlos Goulart. E eu quero deixar bem claro para o senhor, doutor Januário, que o Zé Carlos Goulart é do meu estado. É nascido na mesma cidade que eu nasci. Então, eu não fui procurado à toa. Eu fui procurado até pelas relações que nós temos. E é inegável isso, né? As nossas famílias, eu não tenho uma relação muito próxima com ele, mas a família dos meus pais,
a família dos pais dele sempre tiveram uma relação muito próxima. Então, eu não fui procurado só como líder do governo, mas fui procurado também porque eu sou conterrâneo, né? E aí surgiu, na conversa com o Maurício, eu coloquei para ele todo o diálogo que tive com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, e aí o Maurício falou, pô, então eu topo ajudar. E foi assim que foi construída essa operação. É assim que foi construída essa operação. Sem tirar nem pôr. Assim, simplesmente foi isso, né? E é engraçado, porque em algumas situações o Lula falava mal do Zé Carlos Goulart para mim. E aí depois ele me pediu isso. E nas situações que ele falava mal do Zé Carlos Goulart, eu dizia a ele, presidente, não fala para mim isso. Isso aí é para o público externo. Você não pode falar para mim, porque eu sou do Estado, eu conheço ele bem. Eu sei a relação que o senhor sempre teve com ele. Então, o senhor falar do Goulart para mim, fala para outra pessoa, não vai dizer para mim. Você chegou a conhecer bem o episódio da sonda? Não, eu não acompanhei de perto, mas eu sabia o que estava, eu sabia o que aconteceu. Eu não acompanhei de perto. Os detalhes eu não tenho, doutor Januário, mas sei como é que aquilo foi feito. O que o senhor sabe? Na verdade, isso partiu de uma dívida que o Goulart tinha com o PT. Tinha com a Chaim, com o Banco Chaim, por causa das campanhas do PT. Então, o que se vislumbrou à época? Quando veio a licitação das sondas, de, através desse processo, e através da Chaim, que era dono do banco, fazer a operação. Uma operação para ressarcir o Goulart e, eventualmente, pagar outras coisas aí pelo meio. Qual era o valor da dívida? Em tese, 12 milhões. Em tese, eu não acredito, essa operação foi maior. Era maior a operação? Ah, é maior. Doutor Januário, o senhor pega uma operação de 1,6 bi, ela dá 12 milhões. O senhor está acompanhando todo esse processo aí. Não cabe 12, é muito mais. Ou seja, não foi só de quitação de dívida. Teve mais coisa nisso aí. Não foi uma quitação de dívida de 12 milhões e ficou dito pelo não dito. Um contrato de 20 anos de 1,6 bilhão, 12 milhões. Até eu entro nessa aí também. Eu quero também um contrato desse para dar 12 milhões e faturar 1,6 bi para ser operador de sonda. Eu quero também entrar nisso. E ainda levar a sonda? Hein? Ainda levar a sonda? E ainda levar a sonda? Pô, isso aí e isso que eu estou dizendo também. Primeiro, doutor Januário, eu sou uma pessoa que conheço o processo, eu fui da casa, eu conheço todos esses atores, vários deles eu trabalhei junto quando estava lá no Nordeste fazendo Paulo Afonso IV, depois Tucuruí, depois quando eu fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, eu conheço todo esse pessoal. Bem, então quando eu não sabia na política, eu sabia pelo lado empresarial, os caras me falavam, me contavam como é que as coisas aconteciam. E o Zé Carlos Goulart me contou essa história como eu estou contando para o senhor. Claro que ele não detalhou mais, ele contou o que se sabe. Mas uma operação desse tamanho, com todo respeito, é um desrespeito ao pouco de inteligência que eu pelo menos tenho, é dizer que essa operação valeu 12 milhões. Quanto é que vale uma operação dessas assim? Olha, para 1,6 bilhão, essa operação, assim, grosso modo, se seguirem a lógica aí os parâmetros que a própria Lava Jato já levantou, vamos usar o parâmetro da Lava Jato, 1% em cima de 1,6 bi, isso aí dá 20 milhões com segurança. E ninguém falou onde foi parar a diferença?
as versões são muito contraditórias, né? Aqui vem aquela questão do ABC. Eu acho que isso passa também pelo processo eleitoral de Campinas, a eleição do Dr. Hélio, e é uma coincidência danada. Você sabe que o Dr. Hélio é também nascido em Corumbá, né? Na minha cidade, sul-mato-grossense, mas se criou em Campinas, né? Porque houve uma ação muito forte para tomar a prefeitura de Campinas. Então, esse processo, ele tem várias, eu acho que tem campanha presidencial, pode ter ABC, é a quitação do Zé Carlos Bunlai, Campinas, é plural essa operação, ela não é uma operação só focada para quitar um empréstimo de 2 milhões, com todo o respeito. Qual é o papel do Lula nesse processo? Conhecia todo o processo, sabe? Zé Carlos Bunlai, doutor Januário, é um homem que eu respeito, ele é engenheiro, como eu sou também. Ele teve uma carreira na Constran forte, depois ficou um tempo em Brasília, era uma espécie de institucional do Olacir em Brasília, conviveu sistematicamente com o meio político, né? Era um cara com amplo trânsito. Agora, conhecendo o Zé Carlos Bunlai, ele não faria nada disso aí, simplesmente por causa de um pedido do delúrio, ou um pedido genuíno, ou um pedido de qualquer dirigente partidário. Se eu conheço o modus operandi dele, ele ia primeiro fechar com o número 1, para depois fazer o resto. Isso não tem. Ele é um homem extremamente competente e sabe como é que a hierarquia funciona. E sabe para quem tem que dar benção. Ele não dá benção para um fiel comum, não. Ele dá benção para bispo, para cardeal, para papa. Conheço bem como é que... Ele sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Ele não faria uma operação desse tamanho sem conhecimento do presidente Lula. De jeito nenhum. E ele era, como eu disse na própria colaboração, um conselheiro. O conselheiro das máfias, né? Ele era um conselheiro da família. Não era um relacionamento político ou só empresarial. Ele frequentava a família. É muito diferente. Falar em frequentar a família, o senhor frequentou o sítio do Lula? Não, eu não frequentei, nunca fui. O senhor disse teve uma reunião no sítio do Lula? Não, no sítio não, no Instituto. Ah, no Instituto. É. No sítio não. Não, nunca fui, mas eu nunca fui convidado. Mas esse sítio, até eu falo na minha colaboração, o Zeca, por exemplo, várias vezes dizia para mim, eu vou para o sítio do Lula passar final de semana com Dona Gilda. Dona Gilda é a mulher do Zeca. Porque eles eram muito amigos, né? Uhum. E todo mundo dizia, nunca ninguém falou, eu vou no sítio do Bitar. É o sítio do Lula, pô. Então, doutor Januário, igual na minha casa lá, minha mulher chegar, fazer uma reforma enorme, certo? E eu dizer que a casa não é minha. Então o que minha mulher está fazendo lá? Pelo amor de Deus, doutor Januário. Nós estamos... É inacreditável, honestamente, com todo respeito. É inacreditável. A história do triplex eu não conheço bem, mas a história do sítio, e a história do sítio é o seguinte, o Zé Bunlai é que ia fazer o sítio, o negócio do sítio. E o senhor sabe o que o Zé Bunlai disse para mim? Com todas as letras. Ele falou, Deus, ainda bem que eu escapei dessa. Que eu tinha que fazer. Eu contratei o arquiteto, é um cara de Dourados lá, que trabalha na usina dele. E parece que tinha contratado mais uma pessoa, quando aí, isso dito pelo Zé para mim. Assim, aí apareceu o Léo, a OAS, e eles assumiram para que entregar no prazo que o presidente queria. Graças a Deus eu fiquei livre disso. E o sítio não é dele. Então o sítio é de quem? Não dá. Isso parece história de offshore. Não, o senhor é que tem offshore. Não, mas offshore está no nome de outra pessoa, não é minha offshore. Voltando lá
No Instituto. Então você foi no Instituto, no episódio da obsessão, foi no Instituto e recebeu a recomendação lá, ou a determinação como líder, para que tentasse, junto com o filho Cerveró, com advogado. Com advogado. Com advogado. Porque o advogado é que vinha reclamando, né, e o próprio Bernardo tomou a iniciativa, me procurou, dizendo das dificuldades que ele estava tendo na Petrobras para pagarem o advogado dele. E eu mesmo, e disse na minha colaboração, eu falei algumas vezes na presidência da Petrobras para liberar os honorários como é o nome do advogado do gestor? Edson. Para liberar os honorários do Edson. E a Petrobras liberou honorários compatíveis com aquilo que é permitido pela Petrobras no que se refere a apoio de advogados. O que não foi pago é porque já estava na área criminal, e aí a Petrobras não assume isso. Eu conheço bem isso porque essa deliberação foi feita quando eu era diretor da Petrobras na época, para ex-diretor ter, quando fossem assuntos relativos a Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, os diretores terem assessoria de advogados pagos pela Petrobras. Só para ficar claro, você foi chamado pelo Lula ou você foi? Não, eu fui chamado pelo presidente. Foi chamado por ele? Foi. São Paulo tem a data certinha, também a agenda, o dia que eu fui, quando fui, depois quando eu tive com o Maurício esteve na minha casa, eu fui uma conversa minha com o Lula, acho que numa sexta-feira, no domingo eu conversei com o Maurício na minha casa, à tarde, ele foi na minha casa, foi quando aí o processo foi startado. E o temor do Lula era a questão da sonda da Chaim. Da Chaim e do Zé Bunlai. E do José Bunlai. Mas acho, viu, doutor Leonor, como o presidente Lula é ladino, é uma pessoa, ele enxerga lá na frente, ele sabia que esse era porque o Zé Carlos Bunlai tem um conhecimento muito mais amplo ali nessas sondas aí. Ou seja, a hora que esse era o estopim de uma operação muito mais ampla. Então ele estava tentando matar no nascedouro para a coisa não ampliar mais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando atrás, num aspecto que foi dito antes e algo que foi dito agora. O senhor falou antes que não tinha certeza, enfim, os políticos do material não sabiam de valores exatos que eram pagos. Mas em relação a percentual, o senhor falou agora desse contrato de sondas do Bunlai, que tendo uma estimativa do valor total do contrato, era possível estabelecer mais ou menos, cada um já sabia quanto é que vinha? Existia, dependendo do volume, há uma parametrização desses números, são mais ou menos consolidados. Eu me lembro bem, por exemplo, Belo Monte, né? Belo Monte, a história que eu conhecia, quando eu estava depondo, era de 30 milhões, aí existiam uns claims, poderia chegar a 45. Quando eu falei, na hora, no depoimento, não é 45. Vocês lembram disso? Foi 142 milhões, 140 milhões. É a conta do 1%. Agora, claro, dependendo de um projeto desse tamanho, isso a própria Lava Jato já parametrizou mais ou menos, né? Não, projetos com essa dimensão. A minha pergunta é o seguinte, se o presidente Lula e outros já sabiam, olhando o contrato. Não, ele já tem uma ideia. Tem uma ideia para ter um percentual. E o presidente Lula conversava muito com o PT. Né? Ele acompanhava essas coisas e ele sabia. Estou dizendo do PT, doutor Werther. Os outros ele tinha uma ideia. Não sei se ele conhecia no detalhe, isso eu não sei. Mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia muito bem. Ele tinha um jogo em andamento. E ele sabia como é que esse jogo, como é que os dados eram rolados. Isso ele sabia. Dizer que não sabia, com o nível de interferência que ele tinha, até pela Petrobras representar o que representou no governo dele,
não só economicamente no crescimento do país, mas politicamente no discurso. E fora da Petrobras? Você citou Belo Monte. Belo Monte foi esse já é PMDB, intensamente. Porque, na verdade, é o seguinte, a Petrobras, ela virou um híbrido, né? PT, PMDB, PP, enfim. Já o setor elétrico, e mais especificamente Belo Monte, PMDB puro. Sobrou uma rebarba para o PT nas eleições, doações e tal, mas o núcleo duro do Senado é que comandou Belo Monte. E o Lobão era o ministro. Eu não sei, doutor Januário, as outras colaborações que virão, né? Mas eu sei que em alguma colaboração vai aparecer Belo Monte de uma forma muito intensa, não tem dúvida nenhuma. Era a fonte principal de arrecadação de propina do PT. Existem outras áreas que eu não tenho domínio, eu não sei como é que, até porque eu nunca, por exemplo, fundos de pensão, né? Esse era uma área importante para o partido, até porque muitos dirigentes partidários também passaram por fundos de pensão, então é uma área que havia uma militância forte, né? Mas acredito que a Petrobras tinha um papel extremamente relevante. Acho que o BNDES também, apesar de não ter intimidade com o BNDES, eu tinha muito mais contato com o BNDES quando eu era do setor elétrico, quando fui da Vale, quando fui da Petrobras. Depois não tinha mais contato. Às vezes conversava com o Luciano Coutinho, mas as operações do BNDES também eram fontes muito consistentes, inegavelmente. Toda a formação do governo, pareceu que, pelo que o senhor disse, houve um loteamento entre os diversos partidos, né? Lá atrás, só para voltar. Esse loteamento já era sabido que era para arrecadação de propina. Absolutamente, para fazer a máquina política, para azeitar a máquina política. A ideia era essa. O segundo ponto que o senhor mencionou, para a manutenção dessa base, o PMDB ingressou pós-mensalão. Mas essa coisa é o processo contínuo que vem desde lá do início. Vem lá desde o início. Passa do mensalão, é o episódio dentro desse processo. Sem dúvida. Quando aí as coisas se ampliam fortemente. Pós-mensalão. Inegável. O projeto discutido lá atrás, então, era de poder, manter o poder, ampliar o poder. Ter uma base consistente. Fazer a sucessão. E voltar. Muito bem. Da minha parte, estou satisfeito. Esse era o processo. Na base da propina. Uma estrutura para manter o status quo que foi montado ao longo do tempo. Bem, eu estou satisfeito. Doutor Walter. Doutores, algo mais que o senhor queira declarar? Não, eu só dizer, doutor Januário, que eu estou à disposição. O senhor, o doutor Werther também, se for necessário, é só conversar com o doutor Bretas, com o doutor Tracy, eu estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Muito bem, então, muito obrigado. E espero que eu tenha conseguido, pelo menos, colaborar, contribuir aí com as investigações que estão sendo feitas. Obrigado.